Um dos maiores indicadores para todo e qualquer empreendedor no Brasil. Como atingir o seu ponto de equilíbrio. Como começa isso de uma forma gráfica entre seus dias e seus valores. Que valor que você precisa, qual é o ticket médio, qual é a quantidade que você precisa vender no mês para alcançar seu ponto de equilíbrio, ou chamado break-even point, e a partir daí começar a lucrar. Olá, empreendedor qualitativo e quantitativo, sejam todos muito bem-vindos a este canal que te ajuda a maximizar seus lucros, crescer sem causa e atingir sua liberdade desejada. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que muitos negligenciam. Muitos empreendedores pensam em métricas sempre como faturamento, né? Não olham para sua DRE, não buscam entender seu lucro no final ali do exercício, naquele demonstrativo que tem tantos indicadores importantes para nós, e acabam também não fazendo uma análise gráfica de dias do mês em relação ao faturamento, ou melhor, aos valores absolutos ali atingidos, para que você consiga atingir seu ponto de equilíbrio, ao menos ao lado de vendas. Depois a gente vai fazer esse descasamento em outra aula para entender de DRE para DFC, ou seja, do demonstrativo do resultado do exercício para o nosso fluxo de caixa. Mas hoje o objetivo nosso é do quê? É de mostrar graficamente como que você consegue entender seu lado de prejuízo e lucro dentro de um único mês. Afinal, todos nós empreendedores começamos o mês já com nossos gastos fixos, tá certo? E para a gente começar esse conceito de uma forma correta, vamos entender o conceito de gastos, como ele está dividido em custos e despesas, para que depois a gente faça o nosso gráfico e aí chegue na nossa visão que a gente gostaria de ter. Como buscar essa visão, mas antes com os conceitos adequados. Antes de mais nada, vamos pensar em alguns indicadores importantes para uma empresa. Vamos imaginar ao longo do tempo um comportamento de vendas de um negócio, ok? Isso vai ser o comportamento dele na linha do tempo. Se a gente olha para um cenário como esse e a gente se pergunta, essa empresa está indo bem? Se a gente olha somente para vendas, a gente tem justamente esse cenário. Diria que sim, está indo bem, pois ela está crescendo. Porém, só essa informação não é o suficiente para nós. O que mais é que a gente precisa, pelo menos, ter um breve entendimento? Quais foram as despesas dessa empresa durante o mesmo período de vendas? Ou seja, quais foram os custos e despesas relacionados naquele mesmo período, que ele deve crescer menos do que o valor de vendas. Isso é o desejado. E por fim, o mais importante que a gente precisa entender é a margem do negócio, a margem de contribuição, ou seja, aquilo que está realmente sobrando para pagar todos os nossos gastos fixos. Vamos entender isso daí um pouquinho melhor. Antes de mais nada, o que são os gastos da empresa? Gastos estão distribuídos entre custos e despesas, e cada um deles tem o seu fixo e o seu variável. Entendermos esse conceito vai fazer todo sentido até chegarmos ao nosso conteúdo principal do dia de hoje, que é justamente falarmos de ponto de equilíbrio. Então vamos lá. Custo fixo e despesas fixas. Exemplos de despesas fixas que são os gastos fixos de uma empresa. Ou seja, que ela começa o dia zero, ou o primeiro dia, já com esses gastos, tendo vendido ou não. Custo está relacionado ao produto, né? Tudo que está envolvido com o produto. Então, custo fixo, por exemplo, uma mão de obra, toda a folha de pagamento, o salário de todo o pessoal envolvido diretamente com o produto. Já as despesas têm a ver com DGAV, ou seja, despesas gerais com administração e vendas. Então, todo o pessoal envolvido na parte administrativa e na parte de vendas, então o salário desse pessoal todo vai estar aqui já, é um dos exemplos de uma despesa fixa. Em relação aos custos, nossos custos variáveis, que está relacionado mais uma vez ao produto, nossos custos, né? Então, custo variável é justamente aquilo que vai precisar ser comprado de uma forma variável conforme é vendido o produto. O maior exemplo disso é a própria matéria-prima. Já no caso de uma despesa variável, tem a ver com a venda dele. Então, nós estamos falando de comissão de vendedores, os impostos sobre a própria venda e por aí vai. Então, entendido o conceito de gastos, custos e despesas, ainda existem aqui nossos investimentos e as nossas perdas, mas que a gente não vai tratar aqui porque não é objeto de estudo. Mas, de uma forma geral, os gastos sendo entendidos como custos e despesas já está de bom tamanho para o nosso entendimento de hoje e para o objetivo principal do conteúdo de hoje.
Bom, agora sim é momento de a gente criar o nosso gráfico para entendermos o ponto de equilíbrio, como ele é alcançado ao longo de um mês, em que dia que ele vai ser alcançado, de que forma, conforme as suas vendas ocorrem, e aí você entende se você já atingiu o ponto de equilíbrio e vai ter lucro, ou se você ainda não atingiu e continua no prejuízo. Vamos nessa. Bom, pessoal, vamos então mostrar agora o que acontece ao longo do período, ou seja, dos dias, né, a nossa linha do tempo em relação àquilo que é vendido. Mal começou o mês, a gente já tem os nossos famosos gastos fixos, que a gente acabou de ver, que são os nossos custos e despesas fixas. Temos aqui então nossos gastos fixos representado por essa linha vermelha. E quem são nossos gastos variáveis? Os gastos variáveis é aquilo que a gente viu, que são nossos custos e despesas relacionados ao produto ou à venda dele. Diego, então por que você está colocando os gastos variáveis em cima dos gastos fixos e não começando do zero? Sim, ele começaria do zero. Porém, como a gente já tem o nosso variável, eu já me adiantei e coloquei ele em cima dos gastos fixos para somar os dois e agora batizar ele de gastos o quê? Totais. Então, esse azul vai ser nossos gastos totais. O que seria aquela linha que viria aqui pontilhada para depois somar o gasto fixo com o variável e ter os gastos totais. Já desenhei ela aqui em cima. Ok, estamos com os nossos gastos totais, né? Entendemos quem são os fixos, quem é o variável, e agora o que a gente precisa? A gente precisa da nossa receita. É a nossa receita que vai atingir justamente o nosso ponto de equilíbrio e a gente vai conseguir ler esse gráfico de uma forma a entender em quantos dias a gente conseguiu atingir nosso ponto de equilíbrio, onde que está a nossa zona de lucro, onde está a nossa zona de prejuízo e qual que é o valor total que a gente precisa vender para atingir isso. Vamos então traçar a nossa reta de receitas. Pessoal, tracei então a nossa reta de receitas. Ela não precisa, obviamente, ser uma reta, ela pode ser uma curva. Aqui a gente está representando de uma forma mais simples possível para facilitar nosso entendimento e buscar focar no objetivo principal da aula. Então, o que a gente encontrou aqui? Encontrou que nossas receitas, em um determinado momento, atingem os nossos gastos totais. Ou seja, é aqui o nosso ponto de equilíbrio, que vai nos determinar determinado dia um determinado número de receitas, ou seja, o valor de vendas líquidas vendido. Tá, mas quais são as compreensões que a gente pode tirar então a partir daí? A gente entende então duas zonas, uma zona de prejuízo e a zona de lucro. Acompanha comigo. Bom, ótimo, com isso a gente consegue entender onde a gente tem que ficar. Essa zona de lucro é onde interessa para nós e não estarmos aqui na parte de prejuízo. Tem uma outra aula que tem aqui disponível para vocês que a gente fala de precificação de produtos e com aquela precificação a gente também fala de uma outra aula sobre margem de contribuição. Mas eu vou fazer um resumo bem básico aqui para nós. Né? Quando a gente tem nossas receitas líquidas e tira nossos gastos totais, né, a gente vai direto para o nosso EBITDA. Porém, pegando nossas receitas líquidas e tirando apenas nossos gastos variáveis, a gente tem a seguinte interpretação. Se nossa margem de contribuição for igual aos gastos fixos, quer dizer que nós estamos justamente no nosso ponto de equilíbrio. Ao passo que se a gente tem as nossas receitas maiores que nossos gastos fixos, a gente está numa zona de lucratividade, a gente passa a ter lucro. Então, justamente aquilo que a gente viu na outra aula, a gente consegue ver, entender hoje de uma forma gráfica. Então, o que eu posso dizer aqui do nosso ponto de equilíbrio? Nosso ponto de equilíbrio é o quê? Retomando mais uma vez, nossa margem de contribuição são nossas receitas líquidas menos nossos gastos variáveis. Uma vez que nós tiramos essa parcela do variável, nós temos os nossos gastos fixos a cobrir. Então, nossa margem de contribuição, uma vez que se iguala aos nossos gastos fixos, é justamente nosso ponto de equilíbrio. Uma vez que ela passa, ela fica maior, justamente temos a nossa lucratividade. E uma vez que ela fica menor, com ela menor, nós temos nosso prejuízo. E assim a gente encerra esse raciocínio que nos permite, então, mais uma vez, entender qual é o nosso ponto de equilíbrio. O que significa o seguinte: vamos imaginar que a gente alcançou o ponto de equilíbrio no 22º dia. No dia 22, então, a gente alcançou nosso ponto de equilíbrio. Isso significa o seguinte: se o mês tem 30 dias, nós temos aqui mais 8 dias
para trabalhar a nossa lucratividade. Então, tudo que a gente vender a partir do 23º dia, ou seja, a gente já venceu o nosso ponto de equilíbrio, dali em diante é só lucro. Então, ter esse entendimento para todo e qualquer negócio é de suma importância. Pessoal, antes de eu ir para o meu raciocínio final sobre o tema principal de hoje, eu quero fazer um pedido especial para você. Já dá um like aqui, curte esse conteúdo, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificações, porque semanalmente a gente está colocando conteúdos aqui de alto valor para empreendedores de pequena e média empresa, né? Buscando, mais uma vez, maximizar seus lucros, crescer sem caos e atingir sua liberdade desejada. Eu sou empreendedor, criei toda uma jornada empreendedora por mais de 10 anos, estabeleci parcerias internacionais, cheguei a 9 dígitos de faturamento, ou seja, 100 milhões de reais ano em faturamento, né? Essas parcerias deram muito certo, eu acabei vendendo a minha empresa mais de 10 anos depois e hoje eu me dedico a atuar para empreendedores aí que buscam no Brasil a maximizar seus lucros, atingir sua liberdade desejada, crescer sem caos. Então, pessoal, dá um like, apoie o canal, porque isso faz toda a diferença para mim. O algoritmo vai entregar isso para mais pessoas como o Diego lá de trás. Então, ou seja, pessoas que buscavam por métodos e não tinham. Também faço um novo convite aqui para vocês, para que vocês se inscrevam no www.oeqq.com.br, que é o empreendedor qualitativo e quantitativo, onde nos próximos dias eu vou fazer um conteúdo de alto valor, onde eu vou compilar todo o nosso conteúdo para dar uma aula online gratuita de 3 dias. Será uma semana na qual eu batizei de A Jornada do Empreendedor Lucrativo. Para isso é muito simples, entra no site, deixa o seu e-mail, você vai ser direcionado a uma página na qual você vai entrar para um grupo de WhatsApp e aí você vai ter todas as notificações sobre quando vai ocorrer esse evento, os links para o evento, é muito simples. Então vamos concluir nosso raciocínio aqui para a aula de hoje. Voltando na aula de precificação e na aula de margem de contribuição, onde você vai multiplicar a quantidade daqueles seus itens vendidos e conseguir entender qual que vai ser a sua margem de contribuição mensal, né, fazendo a sua receita líquida menos os seus gastos variáveis do mês e não mais somente do produto, aí sim você vai conseguir ter essa clareza do ponto de equilíbrio. Traçando isso graficamente, todo mês você consegue entender onde você se encontra naquele determinado mês. Por isso que eu fiz a conscientização do conceito de gastos, porque sem os gastos, sem você, empreendedor, conhecer os gastos reais da sua empresa, você não consegue conhecer seu ponto de equilíbrio. Eu, por muitas vezes, tinha meu markup que eu multiplicava pelos meus custos totais líquidos e achava que eu estava abafando ali, que eu estava abalando, fazendo a mágica acontecer. E achava que por ali eu conseguia ter esse entendimento. Não dá. A gente precisa conhecer todos os nossos gastos totais. E para isso eu te convido a fazer esse exercício para o seu negócio. Bom, mais uma vez, segue o canal, dê um like. Pessoal, seja você também um empreendedor qualitativo e quantitativo. Até a próxima!